Todos com as mãos levantadas. E eu lembrei de algo que há quase 30 anos eu ouvi uma palavra de uma mulher de Deus, que eu estaria ministrando para uma multidão. E eu me senti assim, acho que ela deu a palavra para alguém errado, né? E hoje eu estava lembrando de novo disso, várias vezes o Senhor me lembra. E hoje eu estou diante de uma multidão cheia do mover do Espírito. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Gente, essa visão aqui é demais. É linda. E vamos lá, né? A palavra é poderosa porque não é minha, é do Senhor. Amém? Vocês estão prontos para receber? Glória a Deus. Então estenda a mão para cá. Ora por mim e eu vou orar por você, ok? Você fala, Senhor, usa, pastora. E eu vou usar, Senhor, me usa para abençoar o povo. Amém? Senhor, nós estamos aqui porque um dia nós somos resgatados do inferno e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós fazemos parte da sua casa, da sua família e da sua herança. E nós somos famintos pela tua presença e nós queremos mais. Nós queremos ouvir a tua voz falando conosco claramente, audivelmente, em nome de Jesus. Senhor, transforma as minhas simples palavras em poder de Deus, que vai de encontro com o coração, com a necessidade, com o pedido de cada um dos meus irmãos nessa tarde, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos lá então. Oh, meu Deus. Quanta bênção é ministrar, né? Irmãos, eu estava vendo aqui quantas pessoas aqui. E eu vou te fazer uma pergunta. Quem conhece aqui a brincadeira do telefone sem fio? Todo mundo conhece? Nossa! Qual que é a brincadeira do telefone sem fio? Suponhamos que eu vou falar uma palavra secreta no ouvido daquele primeiro lá da fila. Levanta a mão primeiro aí. Pronto, aquele lá. Vou falar uma palavra secreta no ouvido dele. E a hora que chegar lá no último daquele lado. Cadê o último daquele lado lá de trás, do lado esquerdo? Tem gente aí? Lá atrás. O que vocês acham? Essa mensagem, como que ela vai chegar lá na ponta? Certinha? Não? Por quê? A moral da história dessa brincadeira, é que um fala uma palavra secreta para um, que o outro fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, até o último receber no ouvido aquela palavra. E o último que recebe, ele fala a palavra que ele ouviu. E aí a brincadeira a moral da história quanto mais distorcida a palavra, mais divertido é. É assim que vocês conhecem essa brincadeira? Sim, né? Pois é. Essa é só uma brincadeira natural. Mas o que a gente pode aprender com essa brincadeira? Os humanos são mestres em ouvir algo e repassar de forma diferente. Então, chega uma palavra e aí ele acha, é muito pouco, vou aumentar um pouquinho. Não, é muito grande, vou diminuir um pouquinho. E assim, a mensagem chega distorcida, a palavra chega distorcida e ela não atinge o objetivo dela. Então, trazendo essa brincadeira aí na nossa prática, né, de verdade, a comunicação fica falha quando há falha nas palavras. Então nós precisamos prestar muito bem atenção naquilo que nós ouvimos, porque se nós não ouvimos bem a palavra, a mensagem, nós vamos passar essa mensagem com ela diferente, distorcida, adulterada, e nós vamos comprometer então o final, o objetivo daquela palavra. Então nós como equipe, nós precisamos estar bem alinhados, porque nós precisamos ouvir bem,
porque nós precisamos ouvir e repassar. Quando nós, naturalmente falando, nós ouvimos uma mensagem, não ouvindo direito, nós vamos transmitir essa palavra com falhas, com erros. E aí alguém lá na ponta vai ser prejudicado. E assim nós vemos pessoas de formas naturais ter esse problema. Nós vemos também igrejas que trabalham de uma forma mais natural, que também ouvem uma mensagem, mas não prestam atenção, não valorizam essa palavra e transmite essa palavra de forma errada, e todos perdem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa brincadeira é uma brincadeira supernatural, né? Uma brincadeira. Mas nós não estamos aqui para brincadeira. Nós não estamos brincando aqui de igreja. Nós não estamos brincando de célula, de discipulado. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, nós não podemos ter distrações. Porque se nós ficamos distraídos, alguém vai ficar no prejuízo. Não é verdade? Então, nós como cristãos recebemos uma palavra dos céus, uma palavra de Deus. E nós precisamos ouvir bem essa palavra de Deus, para a gente repassar essa palavra, né, com ela no original, para que ninguém perca. Então a novidade é que existe um telefone sem fio espiritual, que quem conduz esse telefone sem fio, essa mensagem, é o Espírito Santo. Por que nós temos o tema de movidos pelo Espírito? Porque o Espírito Santo é o que conduz a palavra, conduz a mensagem. Então eu quero deixar essa brincadeira, essa introdução, para você sempre lembrar que você está aqui porque alguém te falou uma boa notícia. Por isso que você está aqui. Então, introduzindo a minha palavra, quero deixar esse exemplo para você sempre lembrar que você trabalha em equipe e você precisa estar bem atento para saber o que você ouve, para você não repassar essa palavra que você recebeu de forma errada. Amém? Então, nós sabemos que existe então uma mensagem que é carregada pelo Espírito Santo. Qual é essa mensagem? A palavra de Deus. Sempre que nós recebemos uma palavra de Deus, nós compartilhamos essa palavra, e logo essa palavra vai produzir algo no coração de alguém, que vai repassar essa mensagem para alguém. Então nós estamos aqui hoje porque nós ouvimos da parte de Deus uma palavra, para nós estarmos reunidos num só lugar, num só coração, para recebermos todos juntos da parte do Senhor. Então, quando a mensagem, a palavra, ela é conduzida pelo Espírito Santo, não tem perdas, não tem falhas, não tem erro de comunicação. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá de novo. Então, a palavra de Deus, ela não tem erro, porque o Espírito Santo, ele vela pela palavra. E ele mesmo conduz a palavra na transmissão. Então, como o telefone sem fio, um fala a palavra no ouvido do outro, e esse ouve e fala no ouvido do outro. Então, da mesma forma, o Espírito Santo é aquele que está sempre conosco para nos ajudar nessa comunicação de nós como igreja. O Espírito Santo fala, você ouve, você compreende, e aí você repassa. Só que quando você repassa, a sua voz, é o Espírito Santo que conduz essa palavra. E assim, um vai falando para o outro, que vai falando para o outro, e o último lá da ponta vai receber a mesma palavra. Porque não tem ruído, não tem confusão, não tem distorção, porque é o próprio Espírito Santo que vai e leva essa palavra. E ela não perde poder, não perde força, não perde potência. Por quê? Porque o Espírito Santo,
Ele é zeloso com a sua obra. Então fique imaginando aqui, quando Deus criou todas as coisas, Deus falou: haja. Quem é que ia levar a palavra de Deus? O Espírito Santo. Então nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós já ouvimos a palavra de Deus aqui antes, e você ouviu essa palavra. Agora, o que você vai fazer com essa palavra? Você ouviu, compreendeu e tem que praticar. Quando você pratica, você compartilha essa palavra com alguém, e o próprio Espírito Santo é aquele que conduz a nossa vida quando a gente ouve, quando a gente repassa. Por quê? Porque Ele está zelando, Ele está cuidando para que a palavra não se perca. Amém? Aleluia. Então vamos lá. A comunicação então natural, ela se perde, ela enfraquece, porque ela não é carregada, ela não é movida pelo poder do Espírito Santo. Então, eu quero compartilhar com você sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Nós sabemos que João Batista foi um homem separado, um homem conduzido pelo Espírito Santo para preparar o caminho para Jesus chegar. E qual era a mensagem que João Batista dizia? Arrependei-vos, está chegando o reino de Deus, endireitai as vossas veredas. O que João Batista estava fazendo? Preparando os corações das pessoas, para que quando Jesus falasse, as pessoas iam entender a palavra dele. Então, o telefone sem fio do Espírito Santo é assim. Então, o João Batista, movido pelo Espírito, liberava a palavra, e essa palavra entrava no coração das pessoas, e elas tinham corações abertos para ouvir Jesus ministrar. Então olha a importância de ouvir. É muito importante. A gente sempre fala que ouvir é mais importante do que falar. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Precisamos ouvir, ouvir bem, compreender, para depois a gente passar essa palavra carregada do poder do Espírito Santo. Então logo, movidos pelo Espírito Santo, é alguém que sabe ouvir. Quando você ouve, está todo mundo bem. Então João Batista trouxe um comunicado, uma palavra espiritual, para que as pessoas tivessem corações completamente rendidos a Jesus. Então Jesus chega e começa já o seu ministério, depois de ser batizado por João Batista. Então João Batista batizou Jesus, Jesus logo então começou o seu ministério. E como que Jesus começou o ministério dele? Pregando as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho é a mensagem que é falada, a mensagem que é liberada, a mensagem que o Espírito Santo fica guardando, vigiando, para não perder nada, para ela ser uma palavra poderosa. Então Jesus chegou pregando a mesma palavra. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é uma palavra dos céus. Nós precisamos ouvir a palavra dos céus, porque é a palavra que o Espírito Santo carrega nesse telefone sem fio espiritual. E toda palavra que foi liberada por Jesus, ela não se perdeu. Pelo contrário, a palavra sempre entrava, porque a Bíblia fala que a palavra nunca volta vazia, ela sempre alcança o objetivo dela. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela é carregada, conduzida pelo Espírito Santo. Então quando Jesus falava, as pessoas ouviam. Então a comunicação de Jesus era clara, era clara. Então a gente vê na Bíblia pessoas que ouviam e rejeitavam a palavra, mas muitos ouviam, aceitavam, e depois de ouvir e aceitar, eles repassavam, um por um, um por um, um por um. Porque o Espírito Santo é o que move
através da palavra de Deus. Então a gente vê nesse começo do ministério de Jesus, ele passava de cidade em cidade falando das boas novas do Evangelho. E o Espírito Santo conduzia essas palavras. E Jesus também ensinava nas sinagogas. Ele também, enquanto estava passando de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, ele também curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então veja, o ministério de Jesus foi marcado por uma palavra: arrepende, o tempo já está cumprido, você precisa de ouvir as minhas palavras. E a gente sabe que quem ouvia era salvo, tinha uma vida transformada, né? E aí Jesus, ao tempo que ele foi ministrando, ele percebeu que a seara era muito grande, tinha muita gente para ele ministrar, e tinha pouca gente para trabalhar. E aí o que ele fez? Ele reuniu então os discípulos com ele, e treinou esses discípulos para estar perto dele, para ele enviar a pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E esse Evangelho está dentro de nós, porque a palavra saiu da boca de Jesus, entrou nos nossos ouvidos, e daí nós processamos essa palavra, e ela sai de nós também para cumprir o seu objetivo. Então a gente vê Jesus chamando os discípulos, e ele treina os discípulos de forma prática. Ele falava: fica olhando o que eu vou fazer. Ele pregava o Evangelho, ele curava um doente, ele libertava um endemoniado, e os discípulos olhando. Por quê? Porque ele estava ensinando, porque era necessário ele ter uma equipe bem treinada, que sabia ouvir e que sabia repassar, para não perder nada. Sabe por quê? Jesus tinha um tempo nessa terra para trabalhar e deixar os discípulos, para depois eles repassarem a mensagem das boas novas do Evangelho. Então ele precisava treinar bem. Ele olhava e falava: agora vocês fazem. Ele fazia: agora vocês fazem. Ele falava: agora vocês repetem. E assim a gente viu os discípulos também sendo treinados, e receberam do Senhor autoridade para expelir demônios e curar também toda sorte de doenças e enfermidades. Mas nós sabemos que antes de Jesus liberar os discípulos, ele falou que antes eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, para depois sair pregando a palavra. Então os discípulos ouviram, obedeceram e aguardaram. E aí você conhece a história do Pentecostes, que eles estavam todos reunidos aqui como nós, todos reunidos, desejando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, com a mesma expectativa. E aí fala que eles estavam reunidos, sentados, e o Espírito Santo veio como um som de um vento impetuoso e derramou o fogo do Espírito na cabeça, no coração, no corpo de cada um. E assim eles foram selados pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser enviado para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é o quê? Falar das boas novas, falar por que Jesus estava aqui. Então nós vemos então os discípulos aprendendo, ouvindo e repassando a mensagem de Jesus. E quem é que fazia essa palavra não se perder? O Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. Amém, irmãos? Então os discípulos ouviam e repassavam. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando os discípulos ouviram a voz de Jesus, eles entenderam qual era a missão deles. Era a mesma missão de Jesus. Jesus saiu do céu, deixou a glória lá, para vir para cá,
para pregar o evangelho, falar assim: olha, você pode arrepender, porque você pode mudar de vida, você pode voltar para ter comunhão com meu Pai. E Jesus preparou bem os discípulos. E aí a gente vê na Bíblia, eles começando também a mesma coisa. Então eles ouviam de Jesus, repassavam para os seus discípulos, e os seus discípulos também ouviam, repassavam a mensagem. E aí um falando para o outro, que foi falando para o outro, todo mundo ouviu do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é conduzido pelo Espírito Santo, que zela pela palavra de Deus. Então, os discípulos eram aqueles que imitavam Jesus em tudo que ele fazia. Então Jesus, quase próximo dele voltar para o Pai, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que é isso? Isso é uma mensagem. Jesus é o mensageiro que veio para nos entregar essa mensagem de salvação. Então Jesus repassou a mensagem, e os discípulos ouviram a palavra de Jesus, que era para ir para todo mundo e pregar o Evangelho para todas as pessoas. E nesse momento nós vemos então a subida de Jesus. Jesus é levado aos céus, e depois que Jesus subiu, os discípulos então, cada um, voltou daquele momento ali, que eles estavam vendo Jesus partir, e a Bíblia fala que eles pregam por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, por sinais, prodígios, maravilhas, entre o povo. E sabe qual que era o resultado disso? A igreja cresceu, aumentou o número de discípulos. Por quê? Porque eles ouviram a mensagem de Jesus, processou, entendeu, compreendeu e transmitiu essa mensagem do Evangelho. E qual que era o resultado disso? Que as pessoas eram beneficiadas, porque elas eram curadas, elas eram libertas, elas eram transformadas, e as pessoas eram salvas, e eram também cheias do Espírito Santo, porque onde chegava um discípulo, o poder de Deus também chegava. Então, irmãos, nós vamos orar daqui a pouquinho, e nós vamos realmente mover aqui pelo Espírito Santo. Mas eu quero já então, concluindo, entrando na conclusão da minha palavra, nós entendemos que a comunicação cheia do Espírito Santo, ela atinge o seu objetivo. E o poder do Evangelho na boca dos discípulos foi tão poderosa que impactou o mundo inteiro. E olha para você ver o tamanho do impacto dessa palavra que foi liberada de Jesus, passou pelos discípulos, que passou para os discípulos deles, que passou para os outros discípulos deles, os outros, até essa mensagem chegar até mim e chegar até você. Por que que a mensagem de Jesus, que tem mais de 2000 anos, que foi liberada, ela chegou até nós? Porque o Espírito Santo, ele é zeloso com as coisas do reino de Deus. Então, a palavra da salvação chegou até nós. E eu quero te dar um exemplo meu. No ano de 1946, há 78 anos atrás, o Evangelho chegou na casa da minha avó Rosa. E a minha avó conheceu o poder da palavra de Deus através de um presbítero. E ele pediu para minha avó reunir toda a família, todos os vizinhos, e esse presbítero, ele ministrou uma palavra. Essa palavra foi carregada, conduzida, levada pelo Espírito Santo, que trouxe salvação na vida da minha avó, trouxe restauração na família. E aí a minha mãe tinha 6 anos nessa época,
E ela lembra que quando a família se converteu, ela era bem pequena, mas ela gostava de ir nas festas para dançar. Pensa, uma criança de 6 anos. E ela lembra que depois de convertida, não podia mais na festa, não podia mais dançar, que coisa ruim. E ela falava: por que a minha mãe foi inventar desse negócio de ser crente? Porque agora eu não posso dançar. Mas depois a minha mãe foi crescendo e a minha avó repassou, transmitiu a mensagem que um dia chegou nos ouvidos dela. E ela transmitiu essa palavra para minha mãe. E a minha mãe cresceu, se tornou realmente uma mulher de Deus, casou com um homem de Deus que era meu pai, e juntos eles transmitiram a mensagem do Evangelho para mim. E hoje eu sou um orgulho da minha família. Eles me reconhecem como uma mulher de Deus, como uma pastora. E eu, pela minha vez, eu também ouvi a mensagem do Evangelho que foi repassado. Meu pai todo dia fazia a escola dominical, o período dominical. Esqueci o nome, gente. Escola dominical não. Devocional. Todo dia meu pai lia a Bíblia e ensinava para a gente, orava com a gente. Isso, o que aconteceu? Eu ouvi a mensagem do Evangelho e eu cresci na igreja. Depois conheci um homem de Deus que está aqui do meu lado, nos casamos e juntos nós também carregávamos essa mensagem do Evangelho e nós também transmitimos, junto com o poder do Espírito Santo, a mensagem de Jesus que foi dada lá no começo. Nós transmitimos essa mensagem para os nossos 2 filhos. Cresceram ouvindo a palavra, cresceram ouvindo a palavra, e eles também receberam o poder da palavra. E hoje, não para nossa glória, mas para a glória do Senhor, hoje o meu filho mais velho, Tiago, é pastor. O meu filho mais novo também é pastor. Então, a 5ª geração, minha avó, minha mãe, eu, meus filhos e meus netos agora. Então, hoje é o tempo dos meus filhos repassarem, transmitirem a palavra de Deus para os meus netos. E sabem, os meus netos são meninos e meninas cheios do Espírito Santo, que também vão carregar essa palavra, porque vai ser conduzido pelo Espírito Santo, e aí no tempo deles, eles vão transmitir a mesma mensagem para os meus bisnetos. E se Jesus me permitir, eu gostaria de ver os meus bisnetos. Então, concluindo, o que eu quero deixar para você nessa tarde de hoje? O Evangelho chegou até você. Quando o Evangelho chegou no mundo, o tempo foi tão impactado que ele se transformou em 2: o antes de Cristo e o depois de Cristo. E eu quero te perguntar: o Evangelho chegou na sua vida, e eu creio que a sua vida foi dividida também, o antes de Jesus e o depois de Jesus. Mas eu quero te perguntar: qual é o impacto dessa mensagem, dessa transmissão, dessa comunicação de você para outros? Você consegue passar, transmitir essa mensagem de Jesus que foi liberada pelo Espírito Santo, sem ruído, sem falhas, sem distorção, sem adulteração para outros? Sabe o que acontece quando nós transmitimos uma mensagem que é carregada pelo Espírito Santo? O seu bairro onde você mora, todos precisam ouvir o Evangelho. Quem é que vai estar falando do Evangelho lá no seu bairro? Quem? Você. Na sua escola, no seu trabalho. Essa mensagem, ela não pode parar em você. Ela precisa ter esse impacto, que quando você chega numa empresa e fala de Jesus, todos são transformados. Então não deixe a mensagem de Deus perder força em você. Quando a gente carrega essa mensagem de forma natural,
sabe o que a gente faz? A gente é light. Acabou meu tempo, amor? Acabou? Acabou. Então veja, quando nós somos crentes, lights, assim, sem muito mover do Espírito Santo, o máximo que a gente faz quando a gente encontra um terceiro é falar assim: Deus te abençoe, né? Deus abençoe seu dia, e já sai correndo. Por que nós não paramos e nós não olhamos nos olhos das pessoas e falando: olha, eu vim aqui porque eu sou um mensageiro e eu tenho uma palavra para você que vai transformar a sua vida. Deixa eu te falar outra coisa. Você acha que nós transmitimos 100% a mensagem que nós ouvimos? Eu creio que não. Sabe por quê? Se nós fizéssemos essa transmissão, carregando esse poder de Deus, esse lugar não ia caber todo mundo. Esse lugar ia ser pequeno. Então, pode ser que a conversão na nossa vida não está gerando tanto impacto assim. Mas eu quero te encorajar nessa manhã. Nós somos homens e mulheres de Deus que carregam o mover do Espírito Santo. E esse mover do Espírito Santo é que tem poder para levar a nossa voz, para chegar nos ouvidos dos perdidos, nos ouvidos daqueles que estão sem vida, sem esperança, sem salvação, sem expectativa, sem alegria, sem força, sem fé, sem motivo de acordar para trabalhar. Mas você é o mensageiro de Deus nessa terra, e que carrega uma palavra poderosa na sua boca, e que quando você abre a boca, o impacto vai ser tão grande que essas pessoas nunca mais serão as mesmas. E eu quero aqui deixar essa palavra para você, porque foi a palavra que Deus me deu para compartilhar. Você já impactou a sua família toda? Você já impactou pelo menos a rua onde você mora? Todo mundo é convertido? Lá no trabalho secular onde você está, todos são convertidos? Se não foi, tem alguma coisa errada. Porque quando a palavra, a mensagem, a comunicação é conduzida pelo poder do Espírito Santo, essa palavra não se perde da sua boca até chegar no ouvido da pessoa, porque você tem autoridade. Jesus passou para os discípulos autoridade para expelir demônios. Sabe o que impede as pessoas de converterem? Demônios. Então você tem autoridade para falar: demônio, sai da vida dessa pessoa, porque eu quero falar para ela uma mensagem dos céus. E quando você está junto de alguém que está doente, você precisa simplesmente orar, porque a Bíblia fala, a minha Bíblia fala, que os discípulos oraram, curaram, não oraram, curaram toda sorte de doenças e enfermidades. E por que tem tanta doença e tanta enfermidade no nosso meio? Nós carregamos a autoridade dada por Jesus. Nós então logo podemos impor as nossas mãos e liberar cura. E não é só em uma doença, não é só em duas, é em toda sorte de doenças e de enfermidades. Nós carregamos esse poder de Deus em nós. Então, se tem alguém doente, a gente vai orar daqui a pouco. E nós vamos manifestar o poder de Deus, porque você é o mensageiro que carrega uma palavra preciosa, uma palavra poderosa. E essa palavra que vai sair da sua boca é a mesma que saiu da boca de Jesus. Porque lembra do telefone sem fio espiritual? Ela não se perde. Você ouviu de Jesus lá em 2000 e poucos anos atrás, e você carrega a mesma palavra. Você já pensou o tanto que isso é poderoso? Você carrega a palavra de Jesus dentro de você, e você precisa então liberar essa palavra e não guardar no seu coração. Que sejamos, irmãos, ousados, intrépidos para falar do Evangelho,
que é a mensagem mais poderosa que existe no universo. Essa palavra, ela é tão poderosa que muitos dos discípulos, acho que quase todos, eles morreram por causa do valor dessa palavra. Eles não abriram mão de falar, de transmitir, de comunicar essa palavra. E eu quero te encorajar nessa tarde, de você saber que você é poderoso, porque você carrega a palavra de Jesus aí na sua boca, no seu coração, e quando você fala, é Jesus falando. Nós temos essas oportunidades, essas experiências nas escolas onde nós entramos. A pastora Aline é uma pastora, esposa do supervisor, que ela entrou na escola, e sabe o que aconteceu, irmãos? Ela recebeu uma ordem assim: não pode falar de Jesus, não pode falar de igreja, não pode falar de Deus, só pode contar uma história. Tudo bem, mas a Aline é uma mulher que carrega a voz de Jesus na boca dela. Logo, quando a Aline abre a boca, quem fala? Jesus fala. E ela, primeiro dia ela foi e ficou muito assim: Jesus, eu sou uma pastora, como que eu não posso falar de Jesus, do Senhor? Como que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e não posso falar do seu amor. Eu não posso falar que Jesus morreu na cruz para salvar essas crianças. E voltou para casa angustiada. E ela disse que estava de joelho orando. Enquanto ela orava e chorava, ela teve uma visão. E ela sempre que carregava, quando ela estava na escola, ela levava uma pasta bem grande, um monte de coisa na mão com os visuais. E ela estava orando e chorando, e ela teve uma visão. Ela subia as rampas da escola, entrava na entrada da escola, com a pasta, com as sacolas, com os negócios, tudo. E ela se viu subindo, entrando na porta da escola. Só que em algum momento ela não se via, e Jesus estava com a sacola, com a mochila, com as coisas nas mãos. E ela começou a chorar e falou: Deus, obrigada, porque não era a Aline que entrava na escola, era Jesus que entrava na escola. Então saiba que você representa a pessoa de Jesus. Onde você está, as pessoas precisam ver Jesus em você. E quando elas conseguem ver em Jesus em você, elas terão ouvidos abertos para ouvir o que você tem para falar. Qual a boa notícia que nunca envelhece? Sempre são boas novas. Boas novas. Não é boas velhas. Porque a palavra de Deus não envelhece. Ela não perde força, ela não perde poder. Sempre vai ser boas novas. E você carrega as palavras das boas novas. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você pense só um pouquinho aí. Como que você está como condutor dessa mensagem tão poderosa, que transforma a vida de uma pessoa para sempre? De alguém triste, alguém que vai jubilar de alegria. Alguém que queria morrer, agora tem uma vida abundante. De alguém sem expectativa, começa a sonhar. De alguém que não tinha esperança, agora, uau, tem tantos planos, tem tantos sonhos para sonhar. Isso tudo porque alguém está disponível para liberar, para transmitir uma mensagem que veio do céu. E eu quero saber, como é que você está nessa foto aí? Como que está essa condução, essa comunicação da voz de Jesus na sua boca? Você tem visto transformação na vida das pessoas? Então olha mais, quem carrega o poder da boca, da palavra de Jesus, ela junto vem os sinais, os prodígios, as maravilhas e os milagres. E eu te pergunto, para finalizar minha palavra, você tem visto sinais, prodígios, maravilhas, milagres na sua vida e perto de você? Não. Se você não está vendo, então você precisa urgente
observar o que você ouve e o que você passa para frente. Porque se está faltando poder lá na ponta, então você precisa saber quem você é. Saber que você tem uma identidade, filho de Deus. E filho de Deus carrega uma herança divina, que dentro dessa herança tem todo tipo de provisão que você precisa. Dentro delas, a ousadia e a intrepidez e a coragem para falar das boas novas do Evangelho. Amém? Então nessa hora eu quero orar por você, te encorajar, para te lembrar quem você é e qual é o poder que habita dentro de você, e que você tem um companheiro chamado Espírito Santo, que nunca te deixa sozinho. Todos os dias, acordado ou dormindo, o Espírito Santo está com você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não seja tímido, fala. Se a pessoa não receber, você fez a sua parte. Mas não deixe que os sinais, as maravilhas, os prodígios deixem de acontecer por conta da sua timidez. Amém? Então eu quero que você ore em cima dessa palavra. Veja aí se você está sendo um bom mensageiro, um mensageiro dos céus, para transmitir uma palavra poderosa, que transforma, que liberta, que salva, que cura, que restaura, em nome de Jesus. Ora junto comigo, vamos orar, eu quero ouvir a sua voz. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor zela, o Senhor vigia, o Senhor guarda, o Senhor conduz toda palavra que cai no nosso ouvido, e o Senhor nos ajuda a transmitir essa palavra com o poder do Senhor. E eu quero declarar o poder, a ousadia, a intrepidez na vida dos meus irmãos nessa tarde, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro o poder, a unção fresca, para você liberar o poder do Senhor, e que venham a salvação, a libertação, a cura, a transformação de vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que essa palavra, que essa comunicação não vai se perder, não vai enfraquecer, não vai chegar distorcida, porque o Espírito Santo conduz a palavra da vida eterna. E eu declaro, Senhor, o seu mover. Eu declaro, Senhor, que por onde eles passarem, Deus, esse poder do Evangelho, das boas novas, será pregado, e muitos se converterão, em nome de Jesus. E vai crescer o número de discípulos, vai crescer o número de discípulos, em nome de Jesus, porque somos um com o Senhor, somos um com o Senhor. Eu declaro a unção da ousadia, da intrepidez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, poder de Deus, flua, 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 em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor, marca a nossa vida, marca a nossa história, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, conduz as nossas vidas.